Se você ainda não decidiu em quem vai votar, pode pular esse vídeo. Você realmente é um imbecil ou extremamente desinformado diante de tudo que está acontecendo. E eu não estou com paciência para você. Se você já se decidiu para um lado ou para o outro, seja bem-vindo. Mas o vídeo é feito especificamente para quem está prestes a cometer uma imbecilidade. Todo mundo comete, né? Os mais inteligentes, todo mundo já cometeu uma imbecilidade na vida. Que é anular o voto. Anular o voto. Bom, primeiro que anular o voto não vai lhe eximir de se posicionar, certo? Vai lhe tornar conivente com o vencedor, qualquer que seja ele. A sua missão vai fazer isso, certo? Você será conivente do vencedor, ponto. Ah, mas vamos fazer uma campanha mundial pelo voto nulo. Eu tenho um conhecido que fez isso há 4 anos atrás, que tinha uma teoria da conspiração que se tivesse tantos por cento de votos nulos, a eleição era anulada, e isso não existe, né? Se o Brasil inteiro combinar de votar nulo, né, e um dos dois candidatos votar em si mesmo, nem o outro votar, nenhum voto, é ele que vai ser o presidente. Basta um, tá? Um voto a mais do que o outro candidato. Então, você anular o seu voto não vai impedir que um dos dois seja eleito presidente. Bom, mas realmente eu tenho um problema moral sério, que eu não voto em ladrão e do outro lado tem um genocida. Perfeito. Você não vota em ladrão e do outro lado tem um genocida. A narrativa, né? Claro, né? Ninguém sabe de nenhuma pessoa que Bolsonaro mandou matar. A conduta dele na pandemia, eu discordo. Perfeito. Também não voto em bandido e sei que Lula é bandido e não vou votar em bandido. Ok, mas um dos dois vai ser presidente, certo? Um dos dois vai ser presidente. Bom, uma verdade física, uma verdade científica e imutável. Não existem duas coisas idênticas no universo, ok? Não acredite em mim, pergunte a qualquer professor de física, a qualquer professor de química, a qualquer professor de biologia. Não existe. Gêmeos idênticos não são idênticos, tanto que você, até pela aparência, eles são distintos, né? Se você for para o nível subatômico, o próprio fato de uma partícula, de um mesmo átomo que está no mesmo nível de energia, o próprio fato dela estar numa localização distinta da outra, já a torna diferente, né? Por maiores que sejam as semelhanças. Enfim, mas vamos parar de devagar. Não existem. São iguais. Não, não são. Muito pelo contrário. São completamente diferentes. Mas ambos são péssimos. Ok. Mas se nada é igual, é razoável admitir que um é menos péssimo do que o outro. E o que eu estou lhe pedindo é só isso. Faça essa avaliação. Qual o menos ruim? Se você achar que é Lula, perfeito, vote em Lula. Se você achar que é Bolsonaro, perfeito, vote em Bolsonaro. Mas você não vai se eximir. Você não vai se eximir da escolha por não fazê-la. Você será cúmplice do vencedor, ok? Bom, eu vou dar o meu exemplo pessoal. Bolsonarista fanático que sou, né? Como todo mundo sabe. Eu tenho inveja daquele áudio que diz: rapaz, se Bolsonaro mandasse me dar uma surra, ainda assim eu votava nele. Sou desses. Sou exatamente desses. Mas não é disso que eu estou falando. Estou levantando esse ponto para mostrar a minha situação na eleição para prefeitura de Recife na eleição passada. A minha candidata não foi para o segundo turno. Os dois candidatos do segundo turno eram péssimos. 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 Um galeguinho, Zé Ruela, que quando abre a boca dá vergonha alheia, né? Um medíocre, sem capacitação absolutamente nenhuma. Filho da viúva que comanda, que determina efetivamente
dirige Pernambuco com mãos de ferro, né? Ela é que manda no governador, ela é que manda no prefeito, que é filho dela, enfim. Mas isso não vem ao caso. Horrível, candidato horrível. E era ele, bisneto de Miguel Arraes. Miguel Arraes é a raiz do câncer da história de Pernambuco. Toda a desgraça de Pernambuco começou com Miguel Arraes. E o menino é bisneto de Miguel Arraes. E estava concorrendo com a prima dele, que é neta de Miguel Arraes. Certo? Então tem essas duas opções. Era muito fácil para mim dizer, eu vou votar nulo. Os dois são horríveis, são. Os dois são péssimos. Sim, os dois são péssimos. Mas no momento eu achei que menos ruim seria o menino. Que ele seria menos nefasto do que ela. Não só votei, como declarei meu voto. E declarar voto é fazer campanha. Me arrependo de forma alguma, A prefeitura dele trouxe exatamente o que eu achava que ia trazer. Absolutamente nada de bom. Um zero à esquerda, um desastre. A outra teria sido pior. Tanto que ela agora está concorrendo no segundo turno para governadora e vai levar uma surra histórica. Da sua concorrente, né? Foi eleita pior deputada do Congresso. Não é pelos projetos não, por falta. Nem no Congresso ela comparecia. E vai, sim, Marília Arraes, você vai levar uma surra histórica de Raquel, agora no segundo turno. Sim, eu fiz campanha pro seu primo medíocre, imbecil, um Zé Ninguém, para que você não tivesse com o poder nas mãos. Não me arrependo. Então é isso que eu quero trazer para vocês, certo? Se decidam, porque vocês não vão se eximir da responsabilidade. Você, mais uma vez, você será cúmplice do vencedor. Escolheram por você, você foi cúmplice do vencedor, certo? A partir do momento que você resolva votar, aí você começa a pesar. Ah, um é bandido, condenado. Tem aquelas histórias da senadora Mara Gabrilli, que se eu falar minha rede social cai, não pode falar. Ah, o outro é genocida, que não matou ninguém. Da fraude, da corrupção da vacina, que não foi comprada, que não se confirmou. Você se perguntar, uma pergunta honesta, para você se fazer. Você é estuprador? Você é traficante? É. Ah, então veja com quem os estupradores e traficantes estão votando. Uma dica de como você fazer isso, veja como é que foi a votação dos presídios. Se você for, vote junto com eles. Você é banqueiro? Se você for, ótimo. Vote junto com os banqueiros, eles já escolheram um candidato. Aquele que deu o maior lucro da história para eles. Não vai ser certamente o que inventou o Pix, né? Vai ser o outro para acabar com o Pix. Hã? Você é sócio da Rede Globo? Você é dono de algum grande grupo de mídia que suga bilhões em propaganda do governo federal? Se você for, vote em Lula, não anule seu voto. Vote em Lula. Certo? Então é somente isso. Se decida. Veja com quem os seus interesses mais básicos se afinam e vote. Simples assim. Não faça a imbecilidade de anular o seu voto. Beijos de luz.